Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast dele, Dr. Marcelo Silva, que estava viajando e agora está aqui de volta em terras manauaras para falar sobre um assunto muito interessante que a gente sempre aborda aqui, né? E dessa vez a gente trouxe algumas curiosidades, né, para a gente falar sobre as famosas hemorroidas, né, doutor? Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo Mais uma aqui. vez agradeço pela sua atenção, pelo seu carinho, pelo seu profissionalismo. Eu adoro estar aqui. Muito obrigado. Doutor, agora eu quero lhe perguntar, por que algumas pessoas desenvolvem hemorroidas internas sem sentir dor, enquanto outras têm sintomas intensos? Fator genético. Tem umas pacientes que, por exemplo, na minha família, todo mundo tem, né? Às vezes o pai tem, a mãe tem, um avô tem, a paciente herda. Em vez de herdar dinheiro, herda hemorroida. Tinha coisa melhor, né? Pois é complicado. É. Então, desenvolve, às vezes, mesmo quando o paciente tem um cocô mole, Marcelo, eu vou todo dia ao banheiro, não faço esforço, é mole, mas assim mesmo eu tenho hemorroida, quando eu faço muito esforço, ela sai. E às vezes eu tenho que empurrar com o dedo de volta. Eu ouço muito isso no consultório. E tem aquele cara, né, aquela moça, que come errado, não bebe água, não come fibra, faz um cocô que é igual um pedregulho e força muito e forma as famosas hemorroidas que pode causar muitos transtornos. Entendi. Nossa, tanta coisa para herdar, né? É. E doutor, eu queria lhe falar um pouco sobre essa questão hereditária, né, que a gente chama das doenças. Como é Uhum. que isso se aplica assim com a hemorroida? Como que a genética influencia o risco de desenvolver hemorroidas e por que algumas famílias parecem ser mais predispostas a essa condição? Tá. Repara que às vezes tem 10, 12 filhos, mas só um tem hemorroida. Tem 10, 12 filhos, mas só um teve câncer. Uhum. Só um teve hipertensão. O fator genético só é 20% das doenças. 80% é estilo de vida. Senão todos os irmãos de uma família tinham a mesma doença. Não. Depende do seu estilo de vida, depende do que você come, se você dorme direito, se você toma água, se você come fibra, se você faz exercício. Sempre falo, Caio, da boca ao ânus não existe remédio. É mudança do estilo de vida. Senão, toda uma família tinha. Por que uns têm, outros não? Uhum. E doutor, até que ponto o estresse emocional pode contribuir para o agravamento ou desenvolvimento de hemorroidas, considerando a conexão entre o sistema nervoso e o intestino? Vou te falar por mim. Eu tive recentemente, até a gente desmarcou Uhum. um podcast, porque um paciente meu agravou muito, foi para o CTI. Eu simplesmente paro de ir ao banheiro quando eu estou estressado. Meu intestino é uma conexão, são almas gêmeas do meu cérebro. Uhum. Eles param de funcionar, eu passo 3, 4, 5, 6 dias sem ir ao banheiro quando eu estou estressado. Há uma paralisia. Isso é normal. Não é comum, mas é normal acontecer. Tá? O estresse ele causa câncer de intestino, o estresse causa hipertensão, o estresse causa AVC, descompensa a diabetes. Ah, Marcelo, como é que eu vou viver no pleno século XXI sem estresse? Não existe isso. Não consegue. Mas é canalizar esse estresse para algum lugar. Para Uhum. onde eu canalizo? Para o exercício físico, para o jiu-jitsu, para a natação, como eu faço triatlo, vou correr, vou andar de bike, vou fazer alguma coisa. Eu canalizo meu estresse para esse local. Por exemplo, eu sempre corro de manhã cedo, ou 5 da manhã por causa do calor, não é muito quente. Uhum. No dia que eu não corro, a minha secretária sabe. Ela diz que eu fico super taque, eu perco a paciência facilmente, né? Eu fico imediatista, quero tudo para ontem. Ela diz que quando eu corro, todo mundo já sabe que eu chego sorrindo, contando piada, tudo tranquilo. Por quê? Eu canalizei meu estresse do dia a dia para alguma coisa. Foi fácil aprender isso? Não, eu fui psicólogo. Né? Eu tenho um síndrome do impostor, como já falei anteriormente. Eu Uhum. fui psicólogo e ela me ajudou a canalizar. Ah, não gosto de esporte. Pode ser por leitura, pode ser por yoga, pode ser o que você gosta. Eu gosto de esporte. Eu Uhum. gosto de esporte radical. Sou paraquedista, gosto de esporte de contato. Então, isso eu canalizo. Né? Então, e tem pessoas que canalizam para o álcool, para a bebida, para a droga. Então, cuidado. Muito cuidado. A gente entra naquela questão da importância do psicológico, né? Que não é só ali a questão de físico, mas se você não está bem psicologicamente, né, seu físico também não vai estar Eu bem. acho que começa na cabeça. Uhum. Tudo começa na cabeça. Sim, eu tenho muitos pacientes graves, sabe, Caio? Que
ele afeta toda a família. Né? Hoje, no consultório, uma paciente veio, chorou, reclamou e tudo mais, porque é só ela e o esposo é diabético, daqueles terríveis, e agora está com demência senil. E é só os dois. E ela perdeu 20 quilos. Nossa Senhora. Ela não está doente, ela está ficando doente. Por quê? Porque ela não consegue, ela os dois são de idade avançada, né? E ela não consegue resolver isso pelo estresse. Eu digo, amor, vou te caminhar para o psicólogo, que para você cuidar dele, você tem que ter saúde. Bem também, né? Senão vai adoecer os dois. E adoece. Isso é comum, adoece os dois. É uma realidade, né, doutor? E, doutor, eu queria lhe perguntar agora, qual é o papel do microbioma intestinal na saúde do tecido anal e como que uma disbiose ela poderia impactar o desenvolvimento das hemorroidas? Olha, o que acontece? A disbiose impacta em tudo. Na diabetes, na hipertensão, no aumento da incidência de câncer de intestino, em tudo. Quando você vai operar um paciente, se for operar um paciente e ele tiver com disbiose, a gente não opera. A gente trata. Depois que ele fica bom da disbiose, é que a gente opera o paciente. Porque aumenta sensivelmente as complicações. Muito, Caio. E uma das alterações que leva a disbiose é o próprio estresse. O estresse leva a disbiose. Por isso que o estresse aumenta a incidência de câncer. Alterando a disbiose, o paciente passa a ter constipação intestinal. Mesmo aquele paciente que vai ao banheiro todo dia. O cocô fica duro. Tá? E esse cocô duro força e aumenta a incidência de hemorroidas. Sem falar que toda aquela flora intestinal ali fica alterada. E você faz um cocô duro, fere, machuca, proctite, uma infecção no reto. Dor, sangramento, não consegue sentar direito, porque todo o seu intestino está alterado por causa da disbiose, dessa flora intestinal que é importantíssima para a gente. O estresse, o mau humor, depressão, ansiedade, tudo altera a disbiose. Por isso que o paciente depressivo, ansioso, tem mais incidência de câncer de intestino, porque alterou a disbiose dele. Alterou a biota dele, deu essa disbiose e causou todas as complicações. E ainda falando aí de alteração hormonal, a gente sabe que na gravidez tudo ali está diferente, né? O psicológico da mulher fica diferente, tudo muda. E a gente sabe que também uma dessas queixas mais frequentes é a questão da hemorroida, né? Eu queria lhe perguntar, doutor, como que as alterações hormonais durante, né, esse período aí que toda mulher que quer ter filhos passa, né, afetam a vasculatura anal, levando ao desenvolvimento de hemorroidas em algumas mulheres e em outras não. Beleza. Primeiro, ela tem alguma predisposição a ter. Geralmente, as mulheres têm mais constipação. O que acontece é que o hormônio, somente o estrogênio, que permite, que facilita, que ajuda a gravidez, também deixa o intestino mais lento. Ele lentifica o intestino para quê? Para não haver um nascimento prematuro, um aborto precoce. Então, o que acontece? Essa alteração diminui o retorno venoso. Diminui o retorno, as pernas incham. Por quê? Porque o sangue não consegue voltar direito. Aparece muitas varizes, né? Muitas varizes. Lembra-se, a hemorroida também é uma veia. E para complicar, a criança não fica de cabeça em cima dos vasos, dos grandes vasos por onde passa o sangue. Então, incha as pernas, aparecem veias, varizes e as hemorroidas pioram muito, não só pelo retorno venoso, mas pelo o cocô está mais constipado, está mais lento, está mais duro. Por isso que o médico diz, deite sempre de lado esquerdo, porque a criança sai de cima das veias e melhora o retorno venoso. E é uma dor, é um cansaço, né? Porque aquele sangue não é oxigenado, é uma dor no ânus, incha o ânus, o paciente não consegue nem sentar direito. Tem uns pacientes que chegam ao consultório estão bem complicados, entendeu? Bem complicado. Uma pergunta que sempre faz, você doutor com hemorroida, isso impede de eu ter parto normal? Não, não impede de ter parto normal. Tá? Porque assim que o neném nasceu, ocorre a descompressão e todo aquele sangue preso nas pernas e preso no ânus
vai voltar para o seu caminho normal. Uhum. São os fatores que vai determinar é o médico, né, o obstetra, saber se a criança pode nascer de parto normal ou não. Ou a mãe mesmo, né, que às vezes a mãe não quer Não quer, realmente, né? E doutor, assim, a fazer muita força deixa a pessoa assim mais predisposta a ter hemorroidas? Alguns pacientes que levantam muito peso, se ela tem predisposição a ter hemorroida, ocorre sangramento, porque ela joga toda a força no abdômen, né? Vai levantando peso e se empurra o sangue de volta. Tanto que eu sempre aconselho, você vai malhar, vai levantar muito peso, põe aquela cinto de Que proteção, aperta, assim, né? que aperta, que não ocorre isso. Uhum. Né? Eu perguntei porque a mulher, quando ela vai dar à luz, né, ela faz muita força, aí de repente isso pode Não, é fazer com só um que... período, não é continuamente. Mas quando é A contínuo, malhação, né? sim, pode levar algumas vezes, raras vezes. É isso. Eu tive um ou Entendi. dois pacientes que me procurou porque estava fazendo agachamento com peso, né? E no outro dia estava com muita dor na hemorroida, né? Mas é porque Nossa. estava fazendo postura errada. Uhum. Entendi. E doutor, deixa eu lhe perguntar agora. De que forma que o envelhecimento afeta a elasticidade das veias anais e a predisposição ao desenvolvimento de hemorroidas e como isso pode ser prevenido? Não só a hemorroida, mas o prolapso retal. Esse paciente que eu operei foi de um prolapso retal. O que acontece? A mucosa do ânus, ela é segura, tipo uma cola na parede, né? Só que quando você vai envelhecendo, o rosto vai caindo, né? As pernas vão ficar mais enrugadas, as mãos vão ficando enrugadas, o abdômen, só que por dentro também. E essa musculatura da pelve é super, mega, ultra importante, porque ela segura na mulher útero, vagina, bexiga e reto. Os músculos seguram tudo isso. Só que durante a gravidez, esse músculo esticou e voltou. Ela engordou. Esse músculo está sendo empurrado constantemente para baixo. Empurra o reto, empurra a bexiga, empurra o útero. Esse paciente que eu operei, ela teve o primeiro filho aos 16 anos. Parto normal e em casa, no interior, pesou 4 quilos. Tu imagina a destruição que causou numa pré-adolescente, adolescente de 16 anos. Né? Depois teve mais 3 normais, tudo grande. De tanto alargar e afrouxar e apertar a pelve, a musculatura, ela relaxou. O útero saiu e a vagina e o reto saiu. Nossa. Tá? Esse ano é o terceiro que eu opero. Geralmente são mulheres. Conduta. Fisioterapia pélvica. Existe hoje especialistas em Manaus. Marcelo, não tenho dinheiro. Pô, vai para a internet. Você consegue lá um monte de exercício para fisioterapia pélvica para fortalecer essa região. Na mulher, melhora até a relação sexual, melhora o orgasmo, melhora a evacuação. Tá? Controle urinário. A minha sogra tem 88 anos, ia sorrir, perdia a urina. Ia fazer força, perdia a urina. E ela estava com vergonha de mim, comentou com a minha esposa. Eu chamei uma moça que faz fisioterapia pélvica. Ela foi em casa e acabou. Com 12 sessões, acabou a perda urinária. E hoje ela faz todo dia os exercícios. Uma senhora de 88 anos, quer dizer, não é nada de outro mundo. Né? Também gosto muito do pupolismo. Né? Por quê? Porque a mulher fica com a pelve muito mais fortalecida. Melhora a vida sexual dela, melhora o orgasmo dela, tá? Fica mais intensa. Eu li um artigo, não sei se é fato, que mulheres que tinham dificuldade de ter orgasmo, depois que fazem o pupolismo, né, elas facilitou muito e tem com mais facilidade. Bom, eu não estudei, foi só um comentário que uma paciente fez comigo. Doutor, eu queria lhe agradecer, mais uma gravação. Hoje a gente gravou bastante conteúdo dinâmicos, né? Em breve vai estar aí na rede social dele, que é @MarceloSilvaDR, né? Então siga aí, você que está assistindo a gente aqui no YouTube, siga ele nas redes sociais. E na próxima semana a gente vai estar aqui de novo, né? Fé em Deus. Para gravar mais conteúdo muito legal para vocês. Em breve a gente vai estar com
com mais ideias, né? Que toda semana a gente traz aqui uma ideia diferente para ficar uma coisa bem legal, né, doutor? Então, queria lhe agradecer mais uma vez pela sua presença, por esse bate-papo super enriquecedor. Caio, eu agradeço a você, a sua equipe. É sempre bom estar aqui, já faz parte da minha casa. Eu me sinto como se estivesse em casa aqui. Vocês são muito gentis e muito profissionais. Obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo e não esquece de se inscrever aqui no canal do doutor, tá? Até a próxima. Aguardo você.